Amém? É um prazer para mim, satisfação, estar servindo ao Senhor nesta noite, como o pregador desta noite, a responsabilidade imensa, a qual o Senhor tem nos dado, mas como sempre tenho dito, me sinto honrado em estar aqui em casa, né, irmãos? E ser escolhido pelo departamento de adolescente, nosso pastor, nosso co-pastor, presbítero Calafange, nosso amigo, homem de Deus. E eu me sinto honrado, irmão, por essa oportunidade tão grande. Você não sabe o quanto isso é importante para mim. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmã que faz parte desse departamento, todas as irmãs e os irmãos também, adolescentes. Que Deus abençoe vocês poderosamente nesta noite. Irmãos, mas quem veio ouvir aqui a voz do Senhor nessa noite? É tão bom, irmão, ser crente. É tão bom servir a Jesus, porque nós que servimos ao Senhor passamos o dia na luta, no trabalho. Muitos aqui trabalham. E na correria do dia a dia, às vezes ficamos um pouco cansados. E além da nossa correria do dia a dia, existem os problemas que acontecem às vezes na família, às vezes uma enfermidade, às vezes uma luta, uma tribulação, algo que chega em nossa vida. Mas é tão bom ser crente, irmão, porque independente de todas essas coisas, quando chegamos na casa do Senhor, o Senhor renova as nossas forças. Aleluia. Os jovens correrão e se cansarão, porém os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Você não veio em vão aqui nessa noite, e pode ter certeza que o Senhor tem uma palavra para a tua vida. E você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Sabe por quê? A não ser que você queira. Mas se você não quiser, você terá um encontro com Cristo nessa noite. E hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. Porque se você entrou aqui atribulado, com um fardo pesado nas suas costas, você tem a oportunidade de sair daqui livre e louvando e exaltando ao nome de Jesus. Porque Ele está aqui nessa noite e tem poder para transformar a tua vida. Então, irmão, é motivo de alegria servir a esse Jesus tão maravilhoso. E só quem veio ouvir a voz dele nessa noite, canta assim comigo. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro. Aleluia. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. E hoje eu sinto de Deus o perdão. Só quem foi salvo e crê, cante comigo. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta
que me toques, Senhor. E nessa noite, pode ter certeza que você vai sentir o toque do Senhor na tua vida. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, escreveu João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. João, capítulo 8, versículo 1 até o versículo de número 11. Aleluia. Vamos ver o que é que vai dizer a palavra de Deus nessa noite para as nossas vidas. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelo mais velho até aos últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Aleluia. Está aqui diante de nós um texto onde muitos podem observar, ao ser muito citado dentro da igreja do Senhor, em mensagens evangelísticas na rua, ou até mesmo dentro da igreja. E esse texto nos faz meditar, logo no início, no primeiro versículo, quando se diz: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentou-se e os ensinava. A princípio já queremos dizer que Jesus gostava, ele tinha uma vida constante no templo, ele participava daquelas reuniões, cultos ao Senhor, e ele gostava de estar ali. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. E onde Jesus está, entenda que onde ele está, algo um pouco diferente acontece. Porque a Bíblia vai dizer que ele, chegando cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, se a Bíblia nos dá esse destaque, ele está dizendo que todo o povo que ouvia falar que Jesus estava ali, ou acolá, em algum lugar, todo o povo ia de encontro a Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Jesus que foi ao templo de encontro àquele povo para trazer a sua palavra, os seus ensinamentos de sabedoria, além disso, muitas outras coisas que acontecia, não mudou. Ele é o mesmo e está aqui nessa noite para dizer para você que assim como o povo se reunia para ouvir Jesus falar, assim a igreja do Senhor se reúne em mais uma edição da Mossoró para Cristo,
Cristo. E nessa edição não é diferente, porque o mesmo Jesus está aqui e Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua necessidade. Não precisa você contar para ninguém, porque Ele sabe e está vendo. Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você tem passado. E se você veio até aqui, é porque você acredita que Jesus está aqui para trazer uma palavra para o teu coração. E se você crê dessa maneira, você não vai sair daqui da mesma forma, porque o Senhor tem sim uma palavra para a tua vida. Bem verdade é, eu sempre digo isso, que por onde Jesus passava, a multidão que acompanhava Ele ia muitas vezes para receber apenas o milagre. A multidão que o acompanhava por muitas vezes ia apenas para ver o movimento, quem era curado, quem não era curado, quem estava ali, quem não estava, quem era doutor da lei que procurava Jesus e quem não procurava, ou muitas vezes até mesmo para o acusar de alguma coisa. Mas dentro dessa multidão sempre existia aqueles verdadeiros adoradores que estavam ali não por interesse, que estavam ali não porque tinha multidão, que estavam ali não porque queria aparecer em umas edições como essa, que estava ali não somente porque algum vizinho a convidou, que estava ali não somente porque queria ouvir falar quem era Jesus, não. Existia também aquela multidão, aquelas pessoas que faziam parte da multidão, que estava ali só para ouvir Jesus falar. Porque é tão bom, irmão, a gente passa uma tribulação, a gente passa uma luta, a gente passa um aperreio grande, uma dificuldade, uma enfermidade, e a gente fica naquela luta tremenda, chorando muitas vezes, e chegamos na casa de papai, e quando chegamos aqui, aleluia, pensando em desistir, pensando em jogar tudo para o ar, pensando que vai se acabar por ali, aí quando chega aqui, Ele lança uma palavra ao nosso coração, e as nossas forças são renovadas. Aleluia. Existem esses também. E onde Jesus estava, a multidão o acompanhava. E Jesus ia ao templo, assim como você está fazendo hoje. Não dê crédito para aqueles que dizem: não precisa ir para o templo. Não precisa não. Vá. Jesus ia ao templo. E aqui a Bíblia vai nos mostrar que quando Jesus está ali, Ele começa a ensinar. E Ele ensinando, a Bíblia vai dizer que os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério. Entenda que naquele momento aqueles homens não estavam trazendo aquela mulher diante de Jesus, porque eles reconheciam Jesus como mestre ou Senhor. Eles estavam trazendo aquela mulher diante de Jesus para provar Ele, para ver o que Ele ia fazer, para que eles encontrassem algum meio de julgar a Jesus, de apontar a Jesus. Mas o meu Jesus é tão perfeito, porque prepararam uma armadilha para Ele, mas Ele não caiu em nenhuma delas, porque Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Prepararam uma armadilha para você. Você talvez tenha andado em campo minado, talvez você tenha andado em um lugar cheio de armadilhas, talvez o diabo tenha preparado para você até mesmo a tua cova aberta. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem te trouxe aqui foi Jesus, e Ele não vai te deixar cair em nenhuma dessas armadilhas de Satanás, porque Ele cuida da tua vida e te dá a direção por onde você vai caminhar, por onde você vai andar. O Senhor será com você, o Senhor será com a tua família não vai fracassar. Ei, adolescente, você não vai fracassar. Jesus acredita em você. Você acha que Ele te livrou até aqui e até aqui Ele vai te abandonar? Não, Ele te livrou até aqui e te trouxe até aqui nessa noite para dizer para você: eu continuo te guardando, eu continuo te livrando, eu cuido de você. Aleluia. Maravilha, Jesus.
E aqueles homens tramavam aquilo para que Jesus fosse pego de alguma forma. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles chegam diante de Jesus, eles lançam aquela mulher diante de Jesus. E nós agora estamos vendo uma cena inédita. Nós estamos vendo a antiga aliança. Estamos vendo agora o Antigo Testamento, a antiga aliança, a lei, diante de Jesus. E do outro lado, nós estamos vendo a eterna graça, o amor imerecido. Oh, maravilha! Aquele que amou a minha e a tua vida, mesmo que nós não venhamos merecer. E naquela situação, diante de algo tão constrangedor para aquela mulher, agora nós vemos agora, podemos ver agora, a lei e a graça. Os homens diziam: Senhor, encontramos essa mulher em ato de adultério, e a lei nos manda que ela seja apedrejada. Eu não sei qual é o jugo que está sobre a tua vida. Eu não sei qual a lei que lançaram para te julgar. Mas Jesus se encontra diante de você nessa noite. E mesmo que você esteja errado, mesmo que você esteja caído, mesmo que você tenha fracassado, a graça de Jesus Cristo está aqui nessa noite para te trazer perdão. Enquanto aqueles homens traziam aquela mulher com o intuito de julgá-la, com o intuito de apedrejá-la, com o intuito de matar ela, muitas vezes tem se levantado situações que você acha que vai morrer. Muitas vezes tem se levantado situações de apedrejamento para com a tua vida, que você acha que vai ser o fim, que você não vai suportar mais. Mas hoje é a noite que você está diante de Cristo, e pode ter certeza, Cristo quer mudar a tua história. Não importa quem julgou, não importa quem apontou, não importa quem disse ou quem deixou de dizer, a partir de hoje, quem vai dizer na tua vida é Jesus Cristo. E quando Ele diz, irmão, quando Ele fala, está falado. Quando Ele assina, está assinado. E não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu e nem homem na terra que desfaça o que Jesus falou para a tua vida. Se Ele falou que ia chegar o milagre vai chegar. Tenha calma. Ah, mas se levantou A, se levantou B, deixe se levantar quem quiser. Como diz aquela canção, ache ruim quem quiser, engula calado. Porque se Deus falou, irmão, está falado. E acusaram ela, apontaram. Senhor, essa miserável aqui, ó, toda desmantelada. Ontem eu disse um negócio, eu preguei no Jerezinho ontem, e eu disse uma frase que Dueto sempre diz, eu disse até o nome dele lá. Eu disse, tem um amigo meu, irmão, da Boa Vista 1, que ele diz uma frase muito engraçada. Quando eu era do mundo, eu não prestava para nada, só prestava para ser crente. E eu disse ontem lá no Jerezinho, e vou dizer aqui hoje novamente, essa mulher não prestava para nada. E é dessa forma, é desse jeito que Jesus gosta. Quando não presta para nada, Jesus olha para ele e diz, mas presta para ser crente. Mas presta para ser crente. E prestando para ser crente, irmão, é o suficiente para ter a vida transformada. É suficiente para ter a vida restaurada. Ei, quer ver um testemunho maior do que aquele homem, o endemoniado gadareno? Que situação que aquele homem vivia. Vivia nos sepulcros. Meu Deus, que coisa triste. Prendiam ele com correntes, ele torava as correntes, rasgava as suas vestes e vivia nos sepulcros. Que vida triste, que vida horrenda, que vida terrível, que vida maldita aquele homem vivia. Mas a Bíblia vai dizer que ele teve um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele se prostra diante de Jesus com aqueles espíritos imundos que estavam sobre a sua vida. E aqueles espíritos olham para Jesus e diz, que queres tu comigo? Já vieste me atormentar do tempo?
E Jesus disse: sai da vida dele. Aleluia. Aquele homem que vivia numa vida drástica, terrível, horrível, agora teve um encontro com Cristo. E os demônios que perseguiam ele, que atormentavam ele, foram embora. E agora passa a habitar dentro do seu coração o Espírito Santo. Que maravilha. O homem tem vida transformada. O homem, quando tem um encontro com Jesus, ele não vive nas mesmas práticas. Por quê? Porque quem ele era, ele não é mais. Porque ele teve um encontro com Jesus Cristo, com a graça, com o favor. Ele foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aquele homem vivia distanciado da sua família. Aquele homem vivia afastado da sociedade. Por quê? Porque ele era cheio de demônio, irmão, dentro da sua vida. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, a sua vida foi transformada. É dessa maneira que o homem, quando encontra Jesus, ele vive e teve a vida transformada. E quando encontram ele e veem que realmente a sua vida já tinha sido transformada, olha para ele e não acreditam. Não tem cabimento, é ele mesmo. E começam os comentários na cidade: ei, tu sabe o endemoniado lá que vivia no cemitério? Sim, o que é que tem ele? Morreu? Não, reviveu. E foi, rapaz, eu pensei que ele tinha morrido. Não, ele morreu para o mundo e agora está vivendo para Cristo. O que foi que houve com ele? Ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve esse encontro com Jesus, ele teve a vida transformada. Ele voltou à consciência. Ele agora está são. Voltou, a família lá está maravilhada. Mas ele não foi embora com Jesus? Foi não. Por quê? Porque Jesus disse que ele não fosse com Jesus não. Jesus disse que ele ficasse para testemunhar para a sua família e para o seu povo da sua nação com grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. Talvez você não tenha entendido o propósito de Deus para a tua vida até aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus está permitindo que você passe por tudo isso, para que você venha testemunhar quão grandes coisas o Senhor fez na tua vida. Creia nessa palavra, guarde-a em seu coração, e no momento certo você vai se lembrar: rapaz, bem que o irmão Arthur disse, é verdade mesmo. Jesus estava no controle a todo momento. E eu que achava que ele não estava no controle. É desse jeito, mas vamos correr. E a Bíblia, a hora vai passando. E a Bíblia, irmão, vai nos dizer que houve essa acusação. Tentaram provar o Senhor. E a Bíblia vai dizer que eles disseram: a lei de Moisés mandou que apedrejasse essas mulheres. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que ele escrevia? A Bíblia não diz, mas tem gente por aí que já sabe. A Bíblia não diz não. E ele escrevia: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aqueles que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra, ou a pedra contra ela. E agora, imagina aquela mulher em uma situação como essa. Ela estava errada, sim, ela estava errada. Jesus ali não estava fazendo menção a passar a mão por cima de pecado, não. Jesus ali não estava dizendo para eles que ela estava certa, não. Jesus estava dizendo para eles mesmos, os acusadores: é para vocês. Aquele que dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Imagina, irmão, a agonia daquela mulher agora. Ela já estava com medo de morrer. Agora ela imagina dentro de si: atrás de mim aqui com a pedra na mão, tem homens experientes, homens que para ela, na visão humana, na ótica humana,
homem que não tem pecado, homem santo. Eles são escribas, fariseus, são homens que servem a Deus e que mostram santidade. Então eu vou ser apedrejada. Imagina a angústia daquela mulher nesse momento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não importa a angústia que ela tem passado naquele momento, o que importa é que Jesus sabe de todas as coisas. Então não importa se aquela mulher estava sofrendo com aquilo, achando que ia ser apedrejada, não importa o que ela estava achando, o que importa era que Jesus estava no controle. E se Jesus está no controle, nada dá errado, meu amigo. Ele está no controle. E aquela mulher está ali esperando vir sobre ela agora a primeira pedra. E ela escuta um barulho de pedra, sim, mas não é vindo sobre a sua vida, é pedra caindo no chão. Sabe por quê? Porque quando o homem ele acusa, e o Senhor traz um espelho e coloca diante da sua vida, ele não passa mais a acusar, mas agora ele passa a olhar para si. É por isso que a leitura da Santa Ceia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando fazemos um autoexame, quando olhamos para dentro de nós, quando olhamos diante do espelho, olhamos para as falhas, os defeitos que nós temos, aí nós passamos a entender que nós não podemos julgar ninguém, que nós não podemos apontar ninguém, porque nós também somos falhos. Mas existe agora diante deles um Jesus, um Senhor, um mestre, que diz para eles: olha só, aquele dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E o barulho de pedra começa, pá, pá. E aquela mulher com os olhos fechados, morrendo de medo, irmão. Eita, que o medo era grande de ser apedrejada, porque ela estava errada. Mas é isso que a graça faz. Estávamos errados, oh meu Deus. Estávamos perdidos, oh aleluia. Não valia para nada do Oeste, não prestava para nada, mas prestava para ser crente. Oh maravilha, Jesus. E aquela mulher se encontra agora diante de Jesus, e as pedras vão caindo. A Bíblia vai dizer que começou a sair do mais velho. Por quê? O mais velho é mais consciente, o mais velho é mais experiente. Então quando Jesus afronta eles com aquela pergunta, o mais velho pensa: vixe, eu tenho muito pecado, eu vou jogar essa pedra no chão e vou embora, antes que Jesus revele qual é o meu pecado. E vai soltando a pedra, até o mais novo, a Bíblia vai dizer, que solta a pedra e vai embora. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Aquela mulher olha para Jesus, feliz da vida, irmão. Ela estava errada, ela tinha cometido um pecado que para eles era gravíssimo. Ela era digna de ser apedrejada diante da lei. E aquela mulher vê que agora tem uma chance, existe uma chance, existe uma oportunidade diante dela. E agora ela não quer perder essa oportunidade. E ela olha para Jesus, imagino eu, com um sorriso agora no seu rosto, e diz: Senhor, ninguém me condenou, Senhor. E agora, a lei não poderia condenar. Por quê? Porque eles tinham pecado. Agora, quem poderia condenar estava diante dela. Ela se livrou das pedras, ela se livrou dos escribas e fariseus, mas agora ela estava diante de Jesus, o homem perfeito, o homem que veio à terra e não pecou, o homem santo, maravilhoso, lindo, que conhece a tua vida. E agora ela olha para ele e diz: Senhor, ninguém me condenou. E agora Jesus olha para ela e diz: mulher, eu também não te condeno. Quem poderia condenar não condenou. Por quê? Porque é um exemplo tão lindo da graça. É um exemplo tão lindo da lei e da graça. A lei dizia: apedreja e mata. Mas a graça disse: mulher,
eu também não te condeno. E vou repetir mais uma vez: Jesus ali não estava dando o aval para ela continuar pecando, não. Nem Jesus também não estava passando pano sobre aquele pecado, não. Mas Jesus estava dizendo: eles não te condenaram, porque eles também têm pecado. Mas eu não te condeno, porque eu te amo. É a graça, é o favor imerecido, é o amor de Jesus Cristo. Não importa quem você era, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer. O importante é que nessa noite você está vivo. Isso já é importante. A segunda coisa importante é que você chegou aqui. E a terceira coisa importante é que Ele está de braços abertos para perdoar todos os teus pecados e dizer: filho, filha, eu não vou te abandonar. Perdoados estão os teus pecados. Eu também não te condeno, mas eu te digo: vai e não peques mais. Aleluia. Imagina, irmão, agora a felicidade daquela mulher. Ali era a última oportunidade que ela tinha, literalmente. Ela ia morrer, irmão. Ela ia morrer apedrejada. Imagina alguém que está na beira da morte. Eu não sei se você já passou por isso, mas sabe alguém que está diante de alguém com um revólver assim na cabeça, assim, apontando assim? Sabe alguém que sofreu um acidente e quase morre? Sofreu muitos dias? Sabe alguém? Alguém da sua família já passou por isso? Sabe alguém que já se aproximou bem pertinho da morte mesmo? E no momento final ela recebeu o livramento? Mais ou menos isso que aquela mulher estava passando. Mas agora ela tem um encontro tão maravilhoso com Cristo. E agora aquela mulher, que era uma mulher adúltera, agora aquela mulher, que era uma mulher pecadora, que se encontrou no ato do adultério, que foi levada até Cristo para ser apedrejada, aquela mulher se encontra diante de Jesus. E Jesus diz para ela: mulher, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aí você passa a entender que aquela mulher tinha um defeito, assim como você já teve ou tem. Você passa a entender agora que aquela mulher havia pecado, assim como você pecou. Aí você passa a entender agora que aquela mulher estava distanciada de Deus. Primeiro, porque a lei fazia uma divisão entre ela e Deus. Segundo, porque os homens a distanciavam mais ainda. Se o pecado dela fazia com que ela se distanciasse de Deus, os homens faziam com que ela se distanciasse ainda mais. Porque como ela era adúltera, ela era rejeitada, ela era humilhada, era levada para ser apedrejada. Mas agora ela encontra a Cristo, e a vida que ela vivia, ela não vive mais, porque ela teve um encontro com Cristo. E como ela teve um encontro com Cristo, aquela mulher que era tida como adúltera, rejeitada pela sociedade, aquela mulher que não valia nada para ninguém, agora tem um encontro com Cristo. E é por isso que o tema dessa cruzada evangelística Mossoró para Cristo, desse evento tão maravilhoso, se encontra em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, versículo ao 19. Porque Pedro, melhor do que ninguém, entendeu o que isso significa. Quem era Pedro? Qual a vida que Pedro vivia? Quem era ele antes de conhecer Jesus? E quem foi ele após o seu encontro com Cristo? Da mesma forma, houve a transformação na vida daquela mulher que teve um encontro com Cristo. Ei, irmão, seja grato, porque você teve um encontro maravilhoso com Cristo. Deixa eu dizer para você o que Pedro disse: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Pedro está dizendo: sabe prata, sabe ouro, sabe o dólar? Não chega nem aos pés da importância que você tem
Porque hoje, dólar nenhum no mundo, euro nenhum no mundo pode comprar a tua vida, porque você foi resgatado por um alto preço. E que preço foi esse? Versículo 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, foi a tua vida resgatada. Pare de dizer que você não tem valor. Pare de dizer que você não é importante. Pare de dizer que você não vale nada. Pare de dizer que você é incapaz. Pare de dizer que você é sozinho, que ninguém olha para você. Pare de dizer isso. Você é muito importante. Você tem valor sim. Você, aleluia, é tão valioso que Jesus Cristo pagou esse preço com o seu próprio sangue. Quer valor maior que esse? Quer valor maior que o sangue de Cristo? E por isso que Pedro diz essa palavra tão maravilhosa, porque ele também entendeu que a vida dele agora era preciosa, não porque ele tinha alguma coisa, não porque ele representava alguma coisa, não porque ele era merecedor. Não, ele não era. Aquela mulher também não era merecedora. Não, Senhor, aquela mulher não merecia o perdão. Sim, ela não merecia, mas a graça de Deus, o sangue de Cristo, o sacrifício feito por ele lá na cruz do Calvário, validou o perdão para todas essas vidas.